Estava quente nos trópicos, um tipo de calor desconhecido para os homens a bordo das caravelas Santa Maria, Pinta e Nina, lideradas pelo explorador italiano Cristóvão Colombo. Fazia meses que esses homens haviam deixado suas cidades natais na Europa. Até então, a Europa era tudo o que eles conheciam. Eles receberam uma tarefa difícil e até mesmo perigosa. A Espanha contratou Colombo para encontrar uma nova rota ocidental para a Ásia. Eles precisavam de novas rotas para negociar e comprar especiarias. Mas esse não era um trabalho simples. Quer dizer, atravessar o oceano nunca é fácil. Mal sabiam aqueles marinheiros que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. "Terra à vista!" alguém deve ter gritado a bordo. Mas quando eles finalmente pisaram naquela nova terra estrangeira, descobriram que não estavam na Ásia. Eles haviam desembarcado nas Américas. Você provavelmente já ouviu essa história antes. Historicamente falando, Colombo chegou às Américas em 1492. Mas o que teria acontecido se as caravelas de Colombo tivessem enfrentado uma tempestade letal no Oceano Atlântico e nunca tivessem chegado ao Novo Mundo? Como seria a história de hoje? Vamos partir do princípio. Ninguém descobriu nada. Quando dizemos que as Américas foram descobertas, estamos meio que ignorando as milhões de pessoas que viviam aqui. Veja bem, as Américas só foram descobertas do ponto de vista da Europa. Colombo só teria descoberto algo se, quando chegasse lá, tivesse se deparado com hectares e mais hectares de terra vazia. Mas esse não era o caso. Em segundo lugar, Colombo não foi o primeiro explorador a desembarcar nas Américas. Acredite ou não, mas os vikings chegaram às costas americanas no século X. Suas expedições foram bem documentadas e aceitas pelos estudiosos. Veja a seguir o que pode ter acontecido. Por volta do ano 1000 d.C., o explorador viking Leif Erikson navegou até um lugar chamado Vinlândia. Nome bonito, não é? Atualmente é uma região do Canadá chamada Terra Nova, mas sua tripulação não ficou por muito tempo. Eles chegaram e encontraram dezenas de nativos americanos cochilando sob suas canoas viradas. Eles tentaram fazer alguma troca, mas imagino que os vikings não foram muito amigáveis e os americanos não gostaram muito deles. O relato dos vikings sobre o encontro mostra que eles se sentiram em menor número e ameaçados, então navegaram de volta para suas terras. Isso faz sentido, não? Como eu disse anteriormente, havia milhões de pessoas vivendo no gigantesco continente das Américas. Qualquer estrangeiro estaria em menor número lá. Agora dê uma olhada em como era a América do Norte antes de nosso amigo Cristóvão chegar lá. Ela não era dividida nos estados normais com os quais estamos acostumados. E se Colombo nunca tivesse chegado, os Estados Unidos provavelmente nunca teriam sido unidos. Afinal, havia centenas de indígenas norte-americanos vivendo nessas terras, e eles viviam em suas próprias tribos, muito diferente dos europeus. Não é correto pensar que não havia sistemas políticos em funcionamento nas Américas antes da chegada dos europeus. Só precisamos entender que eles eram diferentes dos que estamos acostumados hoje. Quando os europeus chegaram, importaram seus sistemas de crenças consigo, desde crenças religiosas e sistemas linguísticos até coisas tão simples como hábitos de vestuário. Se as Américas tivessem se desenvolvido por conta própria, talvez seu senso de moda fosse completamente diferente hoje. Veja bem, os europeus já tinham um senso de moda desenvolvido quando chegaram ao Ocidente. Eles usavam coisas como isso e isso. Mas isso não funciona muito bem nos trópicos, não é mesmo? Para eles, a moda tinha a ver com a demonstração de um certo status econômico. Já nas Américas, isso não existia. Para os indígenas norte-americanos, as roupas eram principalmente funcionais e relacionadas ao clima. Em climas mais quentes, os nativos usavam panos curtos para cobrir suas partes íntimas. Eles andavam descalços e usavam sapatos conhecidos como mocassins. Sim, semelhantes aos mocassins que você provavelmente possui. Em climas mais frios, eles recorriam ao uso de parcas de couro e pele. É claro que tinha também as roupas especiais usadas para cerimoniais. Portanto, imagino que se Colombo nunca tivesse chegado às Américas, marcas como Gap, Hollister e Forever 21 nunca teriam existido. Mas podemos viver com isso, não é mesmo? Aqui está uma ideia maluca. Digamos que por volta do século 17, os nativos americanos tenham desenvolvido habilidades complexas de engenharia. Eles construíram grandes barcos, talvez um pouco menores do que os tradicionais navios europeus, e decidiram se aventurar pelo oceano. Digamos que foram eles que chegaram às costas europeias, em lugares como Espanha e Portugal. Eles levavam presentes e mercadorias para negociar, é claro. Essa também era uma prática comum entre eles em seus países, conhecida como potlatch.
É claro que eles foram recebidos com desconfiança pelos europeus, que só haviam feito comércio com a Ásia. Mas com esse encontro invertido, um tipo diferente de relacionamento começou entre os nativos americanos e os europeus. Como os europeus não reivindicavam a posse das Américas, os povos do chamado Novo Mundo não eram considerados inferiores a eles. Na verdade, eles estavam lado a lado como iguais, cada um com seu próprio poder e conjunto de conhecimentos. Os nativos americanos ensinaram aos europeus um novo tipo de sistema de governo, um sistema mais descentralizado. Portanto, as estruturas de governo modernas seriam muito diferentes. Talvez os europeus tenham decidido que 4 anos era muito tempo para alguém deter o poder de decisão, então implementaram eleições menores e mais frequentes. E a paisagem das cidades europeias também mudou muito. Em vez de enormes estátuas feitas de cobre e bronze, mostrando homens em navios a caminho das Américas, os europeus construíram totens em homenagem às suas alianças com os nativos americanos. Em termos de conhecimento médico e medicinal, eles tinham muito a trocar. Enquanto os europeus estavam fazendo avanços na medicina tradicional, os americanos haviam desenvolvido um conhecimento impressionante de ervas capazes de curar uma série de coisas. Antes que se dessem conta, os europeus estavam vendendo diferentes variedades de plantas em seus estabelecimentos farmacêuticos. No entanto, eles tinham uma grande barreira: o idioma. Como os europeus nunca chegaram às costas americanas, eles também nunca ensinaram seu idioma aos americanos. Então, talvez nesse cenário, ambas as culturas trariam seus melhores linguistas e tentariam criar um novo idioma do zero, algo que pudesse ser compreensível de ambas as perspectivas e que englobasse ambas as visões de mundo. As implicações disso na vida moderna seriam realmente profundas se você parar para pensar. Digamos que essa linguagem recém-criada incluísse alguns símbolos e desenhos. Veja bem, os nativos americanos geralmente contavam histórias usando símbolos conhecidos como pictogramas. Às vezes, eles eram bastante literais. Como você pode ver, uma montanha era representada por, uma montanha. É uma loucura pensar que esse sistema de comunicação existe há 5.000 anos, já que foi inventado pelos sumérios. E talvez até os teclados de nossos laptops viessem equipados com esses símbolos, e você poderia escrever e-mails mais divertidos e visualmente híbridos do que os atuais. A paisagem americana também teria mudado. Veja bem, se nem Colombo nem nenhum dos outros europeus que vieram depois dele tivessem chegado ao chamado Novo Mundo, as cidades da América Central e da América Latina seriam completamente diferentes do que são hoje. Talvez os impérios movimentados da época, como o Inca, o Maia e o Azteca, tivessem crescido imensamente. Para ser justo, eles já eram bem grandes quando os europeus chegaram lá. Algumas cidades maias pré-colombianas eram tão grandes quanto Londres e Paris medievais em termos de população. Mas, nossa, o Império Maia teria crescido tanto que poderia ter se espalhado por toda a América Central. Eles poderiam ter desenvolvido sua arte de construção de pirâmides a ponto de conseguirem construir uma pirâmide ainda maior do que a de Gizé no Egito. Assim, turistas viriam de todo o mundo para visitá-la. E na América do Sul, digamos que a região poderia ter se transformado em uma enorme floresta, maior do que a Amazônia. Os Incas poderiam ter se espalhado pelos Andes e depois para o continente. Lugares como o Brasil e a Argentina nunca existiriam. Mas em seu lugar, haveria assentamentos tropicais de sonho, que teriam se tornado uma referência mundial em vida sustentável. É um dia perfeito de verão. Você está relaxando na praia, mergulhando os dedos dos pés na água fresca, quando de repente, BAM! Um pesadelo aquático de 17 metros surge das ondas. Ele tem o tamanho de 2 ônibus londrinos de 2 andares, ostenta cerca de 60 dentes afiados, incluindo mordedores extras no céu da boca. Por que não? Essa fera aquática também não é exigente quanto à dieta. Tubarões? Tartarugas? Outros monstros marinhos? Sim, todos eles fazem parte do cardápio. Conheça o Mosasauro, um grupo de répteis marinhos que dominou os oceanos há milhões de anos. Se você já assistiu ao filme Jurassic World, os reconhecerá como os protagonistas daquele momento épico em que uma criatura enorme salta da água para abocanhar um grande tubarão branco como se fosse sushi. Esse é o Mosasauro e é tão aterrorizante quanto parece. Recentemente, os cientistas encontraram um fóssil de um desses monstros marinhos em um dos lugares mais famosos do mundo, o Mississippi. Sim, Mississippi, a terra das magnólias e do bagre catfish. Acontece que ele também é o lar de antigos dragões marinhos. Essa descoberta foi um feliz acidente.
Uma equipe de geólogos estava mapeando o terreno no centro-leste do Mississippi quando notou algo estranho saindo do solo. Não se tratava de uma rocha ou concha, era uma vértebra. E uma vértebra enorme. De fato, era tão grande que mal cabia na mão do cientista que a encontrou. O fóssil provavelmente pertencia à maior espécie conhecida de mosasauro, o Mosasaurus hoffmanni. Agora, o maior mosassauro já encontrado atingiu a impressionante marca de 17 metros de comprimento. Esse novo espécime atingiu sólidos 9 metros pelo menos. E, embora possa não quebrar o recorde mundial, ele certamente leva a coroa de maior mosassauro já descoberto no Mississippi. Fato interessante, isso ainda é mais longo do que um trailer comum e com um consumo de combustível muito pior. Para ser justo, o Museu de Ciências Naturais do Mississippi já tinha alguns fósseis de mosassauro em sua coleção, mas esse recém-chegado pode roubar os holofotes. E esse não é um incidente isolado. Em 2015, paleontólogos desenterraram o crânio de um mosassauro de 6 metros de comprimento em Dakota do Norte. Anos depois, um caçador de fósseis particular, sim, isso existe, encontrou um mosassauro igualmente enorme no Texas. Bem, pelo menos a mandíbula de um. Esses monstros marinhos, também conhecidos como dragões marinhos, aliás, têm na verdade uma das histórias de origem mais loucas da paleontologia. O primeiro crânio foi encontrado em 1764 em uma pedreira de giz na Holanda, e na época os cientistas pensaram que se tratava de uma baleia. Depois veio um segundo crânio, que era tão impressionante que os revolucionários franceses literalmente o saquearam durante um cerco em 1794. Diz a lenda que ele foi trocado por 600 garrafas de vinho, o que não me parece uma troca justa. Na verdade, esse fóssil ajudou a criar o conceito de extinção e deixou os paleontólogos entusiasmados por séculos. Desde então, fósseis de mosassauros têm aparecido em todo o mundo como antigas celebridades escamosas deixando sua marca. Do sertão do Mississippi aos desertos do Marrocos, de Nova Jersey à Bélgica, os cientistas descobriram de tudo, de dentes a crânios completos, às vezes até mesmo colocando-os em gavetas de museus por séculos. Então, o que exatamente eram esses terríveis titãs das profundezas? Bem, digamos que se os oceanos antigos tivessem um prêmio de mais propenso a comer tudo que estivesse à vista, o mosassauro seria o vencedor. Imagine um torpedo gigantesco e escamoso com uma boca cheia de cerca de 60 dentes afiados, incluindo alguns que cresciam no céu da boca como um exagero dentário. Ele tinha uma cauda longa e musculosa para a propulsão e 4 membros semelhantes a pás que funcionavam como remos turbinados, permitindo que ele navegasse em mares quentes e rasos como uma lancha reptiliana. Os cientistas acreditam que eles eram parentes próximos dos lagartos monitores e das cobras modernas, o que, honestamente, torna esses dois animais muito mais assustadores. Alguns mosassauros podem até ter se adaptado para sentir vibrações na água, o que lhes permitia detectar movimentos à distância, de forma semelhante ao que os tubarões fazem hoje com a eletrorecepção. Seus olhos também eram bem desenvolvidos, o que lhes proporcionava uma visão nítida das profundezas escuras do oceano, uma vantagem fundamental ao caçar presas rápidas ou esquivas. Mas o que realmente faz com que os mosassauros sejam um motivo de pesadelos pré-históricos é sua atitude. Eles eram predadores de primeira linha e sabiam disso. Esses monstros marinhos não eram exigentes. Peixes, tartarugas, pássaros, tubarões, outros mosassauros, basicamente qualquer coisa que se movesse era o jantar. Os conteúdos estomacais fossilizados de mosassauros provam que eles praticavam o jantar em família da maneira mais metálica possível. Se eles existissem hoje, seu dia na praia seria muito mais emocionante e provavelmente mais curto. Esses animais eram tão intensos que dominavam o mundo inteiro. É seguro dizer que os mosassauros eram os governantes indiscutíveis dos oceanos do final do Cretáceo. E assim como as orcas ou os grandes tubarões brancos de hoje, eles provavelmente usavam táticas de emboscada, esgueirando-se sobre a presa por baixo antes de atacar com força explosiva. Marcas de mordidas encontradas nos ossos fossilizados de tartarugas e até mesmo de outros mosassauros sugerem intensas batalhas subaquáticas dignas de um filme de sucesso de bilheteria. Mas como um deles foi parar no Mississippi, dentre todos os lugares? Bem, volte no tempo cerca de 80 milhões de anos e você encontrará parte da América do Norte debaixo d'água. Um mar vasto e raso, conhecido como Mar Interior Ocidental, dividia o continente em dois, indo do Golfo do México até o Oceano Ártico. Ele era quente, repleto de vida, e sim, cheio de monstros marinhos.
Essa via marítima pré-histórica era um país das maravilhas aquático. Imagine plesiosauros de pescoço comprido deslizando pela água, pássaros dentados mergulhando em busca de peixes e ostras do tamanho de pneus de carro agarradas a estruturas semelhantes a recifes. Até mesmo peixes gigantes, como esse cara esquisito aqui, o chamavam de lar. Esse antigo mar interior se estendia por mais de 1.000 quilômetros de largura em alguns lugares, mas não tinha mais do que algumas centenas de metros de profundidade, o que o tornava o território ideal para predadores como os mosassauros prosperarem. A pouca profundidade também significava que suas presas tinham poucos lugares para se esconder, transformando o mar em um buffet pré-histórico. Mas o mar interior ocidental não era um local permanente. Com a elevação das montanhas rochosas, o canal marítimo desapareceu lentamente. Ao longo de milhões de anos, ele se transformou de um oceano raso em pântanos e depois em terra firme. Hoje, o que antes era um oceano, agora é o meio-oeste, com campos de milho, vacas e a ocasional vértebra de mosassauro escondida na terra. Bem, esse não foi exatamente o fim dos mosassauros. Infelizmente, nem mesmo esses monstros conseguiram vencer a extinção. Esses enormes animais marinhos encontraram seu túmulo aquático há cerca de 66 milhões de anos, quando a Terra recebeu um visitante indesejado, um asteroide de 16 quilômetros de largura. Quando essa rocha espacial colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México, desencadeou uma destruição em escala planetária. O impacto provocou enormes tsunamis, incendiou florestas e lançou tantos detritos na atmosfera que a luz do Sol ficou bloqueada por meses, talvez até anos. Esse inverno de impacto levou a Terra a um congelamento profundo. Sem a luz do Sol, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese e a cadeia alimentar entrou em colapso como um castelo de cartas. Na Terra, os comedores de plantas morreram de fome e predadores como o Tiranossauro Rex logo seguiram. Cerca de 75% de todas as espécies da Terra desapareceram. Mas não pense que os oceanos foram um refúgio seguro. Os mares foram atingidos com a mesma intensidade, se não pior. Primeiro veio o mega tsunami que devastou a vida marinha ao longo das costas. Depois chegou o verdadeiro vilão. Sem a luz do sol, o fitoplâncton, aquelas plantas minúsculas e microscópicas que servem de base para a cadeia alimentar marinha, pereceu. Com ele se foram o zooplâncton, os peixes pequenos e os filtradores. E quando o buffet secou, os grandes predadores, como os mosassauros, ficaram famintos. Sem comida, sem futuro. Com a queda das temperaturas e a acidificação do oceano, até mesmo o maior predador do oceano não conseguiu sobreviver. Os mosassauros, juntamente com os plesiosauros e os amonitas, foram exterminados em um piscar de olhos geológico. Assim terminou o reinado dos monstros marinhos. A boa notícia é que agora você pode nadar em paz, sabendo que nenhum dragão marinho virá até você. Quero dizer, é uma pena que eles tenham sido extintos, mas sejamos honestos, os dias de praia são muito mais relaxantes sem lagartos de 17 metros de altura invadindo a festa. A Big Apple está ficando um pouco pesada demais. Um estudo recente revelou que a cidade de Nova York está afundando. E vejam só, é tudo por causa daqueles arranha-céus imponentes. Aparentemente, todo esse evento é chamado de subsidência, que é quando a superfície da Terra se assenta pouco a pouco, ou afunda repentinamente. O deslocamento de sedimentos macios e o peso da própria cidade são os culpados por essa sensação de afundamento. Mas não fique muito alarmado. O estudo constatou que Nova York está afundando a uma taxa de 1 a 2 milímetros por ano. Claro, isso não parece muito, mas há partes da cidade que estão afundando ainda mais rápido do que isso. Essa situação pode causar alguns problemas para a cidade, especialmente porque ela já é bastante baixa e abriga mais de 8 milhões de pessoas. Portanto, é importante que as autoridades locais apresentem algumas estratégias para enfrentar o crescente risco de inundação e o aumento do nível do mar. No entanto, não tenho certeza de que construir muros marítimos gigantes seja o caminho. Talvez precisemos ser um pouco mais criativos do que isso. Os geólogos querem ter certeza de que todos nós estamos cientes de que a construção de mais arranha-céus perto da costa, de rios ou de lagos pode contribuir para futuros riscos de enchentes. Portanto, precisamos realmente pensar duas vezes antes de começar a construir arranha-céus à torto e à direito. Em estudos recentes, os cientistas calcularam a massa total de todos os prédios da cidade de Nova York, mais de 1 milhão deles, e a soma chega a impressionantes 764 bilhões de quilos. Isso sim é uma carga pesada.
mas eles não incluíram o peso de estradas, calçadas, pontes e outras áreas pavimentadas. Então imagine quanto peso a mais ainda é adicionado à cidade. Mas, mesmo com essas limitações, os pesquisadores fizeram um bom trabalho ao considerar a complexa geologia sobre Nova York, incluindo areia, silt, depósitos de argila e o bom e velho leito rochoso. Eles descobriram que certos tipos de solo, como argila e preenchimento artificial, são mais propensos à subsidência. Por outro lado, o leito rochoso permanece bastante firme e mantém os arranha-céus no lugar. Pelo menos não precisamos nos preocupar com a possibilidade de o Empire State Building despencar tão cedo. Comparando seus modelos sofisticados com dados de satélite, os pesquisadores criaram um mapa da cidade mostrando onde o afundamento está ocorrendo. E adivinhe só, o aumento da urbanização e todo o bombeamento e a drenagem de águas subterrâneas só estão piorando a situação. Já é hora de começarmos a proteger nossos recursos, não acha? Eu não começaria a fazer minhas malas ainda. Nova York não é a única cidade que está afundando, você sabe. Jakarta, a capital da Indonésia, também está enfrentando um sério problema de afundamento. De fato, partes da cidade poderão estar debaixo d'água até 2050. Isso é como uma situação de Atlântida na vida real. Mais de 30 milhões de pessoas em Jakarta estão agora decidindo se devem mudar a cidade inteira de lugar. Se existe uma cidade com a qual devemos nos preocupar quando o assunto é afundar, essa cidade é Veneza, com certeza. Mas por que ela está tão ansiosa para mergulhar, você pode se perguntar. Bem, deixe-me contar a você a complexa verdade. Veja bem, Veneza decidiu se estabelecer em uma lagoa pantanosa com fundações de má qualidade. Com o passar do tempo, o solo embaixo não conseguiu se manter firme e começou a se compactar como um marshmallow esmagado. Além disso, a cidade está absorvendo água subterrânea como se não houvesse amanhã. A cereja do bolo é que o nível do mar também está subindo lentamente. E adivinhe só, essas placas tectônicas sorrateiras estão dando risada ao empurrar a placa do Adriático para baixo das montanhas dos Apeninos, dando a Veneza um empurrão extra para baixo. Alguém teve a brilhante ideia de parar de bombear a água subterrânea, achando que poderia impedir o afundamento. Mas segurem suas gôndolas! Um novo estudo revelou que o afundamento não parou completamente, apenas diminuiu um pouco a velocidade. Acontece que toda a área está se inclinando ligeiramente para o leste, com Veneza empoleirada na extremidade ligeiramente mais alta. Você deve estar se perguntando quanto Veneza afunda em um ano, certo? Prepare-se para esta revelação chocante. Ela está afundando a uma taxa de cerca de 1 a 2 milímetros por ano, semelhante a Nova York. Nesse ritmo, nos próximos 20 anos, ela poderá afundar uns impressionantes 5 centímetros abaixo do nível do mar. Para evitar que se transforme em um aquário veneziano, os habitantes locais estão construindo freneticamente barreiras especiais para impedir que a água caia na lagoa. Mas não espere ansiosamente, pois esse projeto teve mais atrasos do que o esperado. Ah, e você já notou aquele charmoso clima old style em Veneza? Não é só porque eles são fãs do visual vintage. Essas águas salgadas têm causado estragos nos edifícios, graças aos níveis de água que constantemente rompem a impermeabilização original. Mas a água está se aconchegando na alvenaria e os andares térreos de muitos apartamentos não são mais seguros o suficiente para morar. E quando Veneza dará um mergulho no abismo? É difícil dizer com certeza. A subsidência e o aumento do nível do mar são tão lentos e imprevisíveis quanto uma tartaruga em uma maratona. Mas os especialistas advertiram de forma divertida que, se as coisas continuarem como estão, Veneza poderá estar fazendo nado de costas sob as ondas até 2100. Mas não se preocupe, eles estão fazendo o possível para proteger essa joia flutuante de história e cultura de se tornar um filme de desastre de Hollywood. Portanto, não cancele ainda aquela viagem a Veneza. Nova Orleans também tem uma situação peculiar acontecendo. Esse lugar animado foi construído inicialmente um pouco acima do nível do mar e agora está afundando de forma gradual. Antigamente,
Quando uma área da cidade chamada French Quarter estava apenas surgindo, as pessoas precisavam se contentar com o que tinham. Conseguiram a melhor terra que puderam encontrar, mas ela estava apenas cerca de 3 metros acima do nível do mar. E não vamos nos esquecer de que o restante da cidade é plano como uma panqueca, sendo que as áreas ao redor de French Quarter são apenas um pouco mais baixas. Mesmo sabendo que estavam enfrentando algumas dificuldades, os engenhosos moradores de Nova Orleans fizeram o possível para elevar suas casas acima do terreno propenso a inundações que escolheram como lar. E tem mais! O solo sob Nova Orleans é tão instável quanto um prato de gelatina. Os arquitetos tiveram que manter as coisas baixas e mais leves porque temiam que o solo não suportasse o peso de estruturas mais altas. Eles apostaram no que era seguro, limitando-se a 2 andares ou 2 andares e meio. É aqui que as coisas ficam interessantes. A cidade instalou um sistema de drenagem sofisticado na década de 1900, pensando que isso resolveria seus problemas de água. E, embora tenha ajudado com os pântanos e tudo mais, inadvertidamente sugou a vida do solo. Sim, o solo ficou alto e seco, sem sedimentos e água suficientes para mantê-lo estável. Como resultado, esses antigos pântanos afundaram como se estivessem em uma competição de areia movediça. Na década de 1930, as coisas ficaram ainda mais complicadas. 1/3 da cidade estava abaixo do nível do mar e, na época em que o furacão Katrina fez sua grande aparição, esse número disparou para cerca de 50%. Ah, e aqui está a cereja do bolo. O nível do mar decidiu se juntar à festa, subindo mais rápido do que um balão de hélio. Portanto, agora, não apenas Nova Orleans está afundando, mas a área ao redor também está vários graus abaixo do nível do mar. O que podemos fazer com relação a todas essas cidades que estão afundando? Bem, poderíamos gerenciar um pouco melhor nosso consumo de água. Não podemos simplesmente continuar sugando a água subterrânea da terra como se não houvesse amanhã. Temos que encontrar novas maneiras de saciar a sede de nossos centros urbanos. Pense nisso. Poderíamos purificar as águas superficiais ou até mesmo transformar a água salgada do mar em uma solução doce. É claro que precisaremos de uma grande quantidade de energia para fazer tudo isso funcionar. Por falar em excelente gerenciamento de água urbana, deixe-me falar sobre uma cidade na Dinamarca chamada Nye. Esse pessoal tem tudo planejado. Eles coletam água da chuva e a utilizam para abastecer seus banheiros e máquinas de lavar. Isso é que é ser engenhoso. É o que eu chamo de um toque de gênio. Todo mundo olha para a comissária de bordo enquanto ela passa apressadamente pelos passageiros. Ela ignora todos os chamados e corre para o cockpit. Todos se olham confusos. Será que há algum problema com o avião? Por trás de todas essas pessoas preocupadas, um homem está sentado pacientemente esperando que seu plano se desdobre. Ninguém sabia do perigo iminente. Novembro de 1971. É dia de ação de graças. Os passageiros estão embarcando em um avião de Portland, no Oregon, para Seattle, em Washington, para as celebrações. Tudo parecia um dia típico no aeroporto, exceto quando D.B. Cooper entrou. Ninguém o notou e ninguém suspeitou nada. Ele é um homem misterioso. E quando digo misterioso, quero dizer D.B. Cooper não é o seu nome real. Até hoje, ninguém conhece a sua verdadeira identidade. Tudo o que sabemos é que ele comprou uma passagem com o nome de Dan Cooper. Mas a mídia entrou em cena e começou a contar essa história retratando-o como D.B. Cooper. E desde então, ele ficou conhecido por esse nome. Ele foi descrito por testemunhas como um homem de meia idade na casa dos 40 anos. Ele usava um terno de negócios escuro com uma capa de chuva preta e vestia uma camisa branca e uma gravata preta fina. O voo era curto, 37 minutos para ser exato. Então ninguém percebeu que algo terrível ia acontecer. Ele embarcou em um Boeing 727 carregando nada além de uma pasta preta e uma sacola de papel marrom. Naquela época não havia verificação de antecedentes ou verificação de bagagem para medidas de segurança. Você simplesmente entrava, encontrava o seu assento e deu. Ele estrategicamente se sentou na última fila e pediu algumas bebidas assim que o avião estava pronto para decolar. Em poucos minutos, o piloto anunciou que estavam prontos para levantar voo. Os passageiros a bordo estavam ansiosos para comer um delicioso peru e estar com suas famílias em menos de uma hora. Cooper tinha outros planos e esperou até que o avião estivesse em pleno voo. Ele notou que todos os passageiros estavam preocupados com as suas próprias coisas. Ele tinha um bilhete e esperou que a comissária de bordo se aproximasse para que pudesse lhe entregar o bilhete.
O assento dela ficava diretamente atrás dele, então, quando ela estava por perto, ele lhe entregou. No início, a comissária de bordo não deu muita bola para o bilhete, acreditando que o homem de meia-idade estivesse apenas entregando a ela seu número de telefone. Mas então, ele se inclinou para ela e lhe disse para ler com atenção. O rosto dela ficou branco. Ela não conseguia dizer se era uma brincadeira ou se ele estava falando sério. Mas ela olhou para ele e ele não piscava. O bilhete estava insinuando que ele estava carregando algo devastador em sua bagagem. Para manter todos em segurança, ele exigiu $200 mil até às 17 horas. Pode não parecer uma grande exigência, já que ele estava em uma posição de poder, mas naquela época isso era muita grana. Esse valor agora seria de cerca de $1,4 milhão. Ele também solicitou que 2 paraquedas dianteiros e 2 principais fossem colocados nas suas costas. A comissária de bordo passou a mensagem ao piloto, que fez o pedido através do rádio. No começo, ninguém deu bola, mas depois as notícias sobre os planos de Cooper apareceram. Eles notaram como a comissária de bordo estava nervosa e desconfortável. Quando pousaram em Seattle, Cooper não havia terminado. Ele parecia confiante em seu plano, de acordo com as pessoas a bordo. Lhe trouxeram o dinheiro e reabasteceram o avião para que ele pudesse continuar com seu plano. Também trouxeram os paraquedas como ele exigira. Ele foi meticuloso na ordem em que suas demandas deveriam ser atendidas. Ele não deixaria ninguém sair do avião, a menos que o dinheiro fosse trazido. Ele pediu 4 paraquedas civis que as autoridades levaram de uma escola de paraquedismo. Assim que recebeu seus paraquedas, permitiu que os passageiros saíssem. As únicas pessoas que ficaram no avião foram 6 membros da tripulação. Cooper estava perdendo a paciência, já que o reabastecimento da aeronave estava atrasado. Além disso, o dinheiro não lhe foi entregue em uma mochila como ele pediu. De acordo com testemunhas, ele era uma pessoa calma e não atacou ninguém. Por fim, o avião decolou. Ninguém sabia qual era o plano dele. Ele mostrou o plano de voo aos pilotos e disse a eles para voarem em direção à cidade do México o mais devagar possível e permanecerem a cerca de 3.000 metros acima do solo. A rota de voo foi bem projetada, como feita por alguém que tinha experiência em aviação no passado. Ele disse para deixarem o trem de pouso aberto durante a decolagem e voo e para que a cabine permanecesse sem ser pressurizada. Seu plano estava em andamento, mas havia outro problema. Cooper foi informado de que o avião só podia viajar mais 1.600 quilômetros com a quantidade de combustível fornecida. Isso significa que ele não conseguiria chegar ao México. Após muita reflexão, Cooper decidiu que eles teriam que parar para outro reabastecimento. Assim, decidiram pousar no Aeroporto Internacional de Reno-Tahoe, no estado de Nevada. Cooper sabia que isso o impediria de fugir com o dinheiro, então ele disse a todos para esperar perto do cockpit. Ele estava agora sozinho, onde outros 35 passageiros deveriam estar sentados. Havia passado apenas 4 ou 5 minutos desde que o avião decolara de Seattle. Os pilotos viram uma luz vermelha de aviso piscando, mostrando que a pressão interna mudou. Uma testemunha se lembra de espiar Cooper amarrando o dinheiro à cintura enquanto colocava o paraquedas. Alguns dos membros da cabine perguntaram se ele precisava de alguma ajuda através do interfone. Ele simplesmente respondeu não, e essa foi a última coisa que Cooper lhes disse. Assim que as escadas foram lançadas pela cauda do avião, a traseira de repente se descolou para cima, mas o piloto tinha experiência suficiente para mantê-lo voando. Eles constantemente anunciavam a Cooper que estavam prestes a pousar e que precisavam que ele fechasse as escadas traseiras, mas ele não respondia. Ninguém da tripulação voltou para ver onde ele estava. Eles pousaram em segurança com as escadas ainda implantadas. As autoridades correram para o local para varrer a área caso ele ainda estivesse lá, mas depois de 30 minutos não havia sinal dele. Eles podem confirmar que Cooper pulou do avião na noite negra, com o dinheiro amarrado à cintura usando um paraquedas. E desde aquele dia, Cooper nunca mais foi visto. Não está claro se ele chegou ao México ou não, e nenhuma evidência mostra se ele sobreviveu ou não. Parte do dinheiro com os mesmos números de série dados a ele foi encontrada em Washington, mas esse é o único vestígio. Ou ele voltou para Washington, ou o dinheiro foi encontrado em algum lugar e gasto por quem encontrou o dinheiro. Se ele ainda estiver vivo, teria 90 e poucos anos de idade, o que também significa que pode já não estar entre nós. Não é como se esse mistério fosse um beco sem saída completo. Ao longo dos anos, muitas pessoas ficaram tão obcecadas por D.B. Cooper
que se entregaram às autoridades afirmando ser responsáveis pelo caso. Mas essas pessoas estavam apenas buscando atenção. Quem não gostaria de ser o herói nessa história? As autoridades até acreditavam que ele poderia ter sido canadense, já que Cooper era o nome de um herói de quadrinhos que costumava pular de aviões para fugir do perigo. Tantas teorias surgiram, mas nada foi conclusivo. Foi realizado um famoso retrato falado de Cooper, mas é difícil realmente identificar o homem. Cooper se transformou em uma celebridade e um herói para alguns. Algumas pessoas até planejaram uma CooperCon, onde os fãs do Homem Misterioso se reuniriam para compartilhar suas teorias e as chamadas evidências de sua existência. A verdade é que ainda não sabemos. Em 2016, as autoridades decidiram parar de perseguir D.B. Cooper. Eles alegaram que consumia muito tempo e havia sido uma das investigações mais exaustivas que já haviam realizado. Tudo o que sabemos é que esse incidente mudou para sempre a abordagem das viagens aéreas. O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável. Vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo. Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago, que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento, mas constante, tritura tudo que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra,
chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os grandes lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan. Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá. Criaturas minúsculas, parecidas com camarões, que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica, que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade, muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra há cerca de 11.000 anos antes de ser extinta.
provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem? Em alguns aspectos, os Estados Unidos são um mundo totalmente diferente, totalmente diverso de qualquer outro lugar. Então vamos dar uma olhada no que é normal por lá e que deixa as pessoas de fora perplexas. Uma das primeiras coisas que um estrangeiro nota ao entrar no país são as bandeiras por toda parte. Seja em prédios, como escolas e casas, ou em roupas, como bermudas, camisetas, o que quiser. Ao longo da história, os americanos tiveram 27 bandeiras. A atual foi adotada somente em 1960 e até o momento é a mais duradoura. No entanto, não foi criada pelas autoridades. Em 1958, houve um concurso para o desenho da nova bandeira americana e a vencedora foi feita por um jovem de 17 anos, estudante do ensino médio de Ohio. A razão pela qual os americanos gostam tanto de sua bandeira é o orgulho nacional. Mas por que tantos países não fazem o mesmo? Bem, alguns evitam exibi-la por razões históricas, outros só a hasteiam em ocasiões especiais para destacar a importância do evento. Ainda assim, há aqueles que exibem a sua bandeira com a mesma frequência que os americanos. Na Dinamarca, as pessoas também têm muito orgulho de seu símbolo nacional. Elas decoram a árvore das férias de inverno e os bolos de aniversário com ele, e você sempre pode encontrar adesivos com bandeiras dinamarquesas, velas vermelhas e brancas e outras guloseimas assim em um supermercado. As pessoas na Suécia também gostam muito de sua bandeira e têm mastros em todos os lugares. Agora vamos a um restaurante, certo? Muitas coisas por lá são muito específicas, como por exemplo, toneladas de gelo em cada bebida. Acontece que há alguma história nessa preferência. O país sempre teve muito gelo como recurso, especialmente durante o inverno. Séculos atrás, antes dos refrigeradores e outras máquinas de resfriamento úteis, esse tipo de recurso era muito valioso e os Estados Unidos começaram a exportá-lo para outras partes do mundo. E também, claro, a usar para consumo próprio, passando a colocar gelo em suas bebidas quentes, ao contrário dos ingleses que sempre as consumiam quentes. O gelo nas bebidas se tornou uma característica americana e também era considerado algo de riqueza. Sim, o gelo também mostrava o status de uma pessoa. É claro que com o tempo, quando surgiram as geladeiras, esse recurso ficou disponível para todos, e os americanos começaram a adicionar o gelo às suas bebidas com frequência. O hábito permaneceu. Além disso, as bebidas geladas são muito refrescantes, o que é especialmente importante no sul do país, que é quente. Mas se você vem de fora e não quer sua bebida muito gelada, sempre especifique ao garçom. A próxima coisa que chama a atenção são as porções enormes servidas, e há uma razão para isso também. Nem sempre foi assim, mas na segunda metade do século passado, devido aos pesticidas e fertilizantes, os agricultores começaram a produzir mais alimentos do que antes. O governo percebeu isso, subsidiando a atividade. Assim, a quantidade de comida disponível aumentou. Com o tempo, as empresas começaram a aumentar o tamanho de suas porções. Por que servir menos e receber menos dinheiro se você pode servir um pouco mais e também cobrar mais? Isso é bom para os negócios e é uma situação em que todos ganham. Os clientes recebem maior quantidade por apenas um pouco mais de dinheiro. Assim, as porções maiores se mantiveram. Ok, agora precisamos de uma pequena pausa para ir ao banheiro, e surpreendentemente há muitos estrangeiros que acham os toaletes americanos estranhos. Primeiro, o que há com aqueles espaços enormes na parte inferior das portas? Eles são bastante comuns mesmo fora dos Estados Unidos e têm várias finalidades. Primeiro, você pode ver se há uma pessoa dentro da cabine sem tentar entrar em uma que esteja ocupada. Em segundo lugar, proporcionam alguma ventilação e facilitam a limpeza do piso. Os vãos nas laterais são mais questionáveis. É claro que as pessoas do lado de fora não conseguem ver tudo o que acontece atrás da porta, mas ainda assim não há muita privacidade.
Na maioria dos outros países, as aberturas são insignificantes ou inexistentes. Então, o que há de errado com elas nos Estados Unidos? Fiz algumas pesquisas. Algumas fontes dizem que, como cada centímetro de material é caro, as frestas largas são feitas para reduzir os custos dos boxes. Outras dizem que, quando as pessoas se sentem expostas dessa forma, tem menos incentivos para fazer algo ilegal em banheiros públicos. Próxima observação. Os vasos sanitários americanos têm muito mais água do que na Europa, por exemplo. A razão é que esse tipo de vaso usa sistemas de descarga diferentes, e um americano precisa de mais água para descer com eficácia. Em muitos países, especialmente na Ásia, a maioria dos toaletes tem bidês que são usados para a limpeza, e os turistas não entendem por que os americanos não os adotariam também. Afinal, se você pisar na lama, irá lavar o pé em vez de apenas enxugá-lo com um lenço de papel. A mesma lógica funciona aqui. Além disso, reduz o uso de papel higiênico, por isso é mais sustentável e ecologicamente correto. Alguns dizem que existe um forte estigma na América em torno dos bidês que é extremamente difícil de superar. Outros acreditam que os banheiros nos Estados Unidos não têm espaço suficiente para instalar um bidê, então eles não os têm, especialmente se houver outras formas bem conhecidas. Antes de sairmos do restaurante, precisamos dar gorjeta ao garçom. Nos Estados Unidos é muito mais comum do que na maioria dos outros países. Espera-se que você dê gorjeta a qualquer pessoa que o tenha ajudado em alguma coisa. Embora haja algum tipo de gratificação em outros lugares, a porcentagem dela é menor. E há também países como o Japão e a Dinamarca, onde ela não existe de forma alguma. Essas nações têm leis de salário mínimo que determinam valores decentes que os empregadores devem pagar a seus funcionários. Dessa forma, a necessidade de dar a mais pelo serviço não é empurrada para os clientes. A propósito, aqui está mais um fato sobre os preços. Provavelmente a coisa mais maluca nos Estados Unidos a qual os turistas têm que se adaptar são os valores nas lojas. O imposto não está incluído no total exibido e é adicionado no momento do checkout. Assim, as pessoas que estão com pouco dinheiro não podem calcular previamente o preço que terão de pagar. Mas, de fato, por que isso acontece? O principal motivo por trás dessa política estranha é transparência. Dessa forma, os contribuintes sabem quanto pagam de imposto e podem resistir ao aumento da alíquota, caso isso entre na agenda nacional. Além disso, ela permite que os consumidores comparem os custos dos produtos entre os estados de forma justa, já que as alíquotas podem ser diferentes. Portanto, se o imposto não estiver incluído, você pode comparar os custos reais do pão entre o Alabama e o Alasca, por exemplo. Em alguns lugares do país, não é muito fácil se locomover, a menos que você viaje de carro. Em determinadas regiões, muitas vezes não há calçada que leve à loja de conveniência mais próxima ou faixa de pedestres que permita atravessar a rua bem em frente à loja. A principal razão para isso é provavelmente o fato de os Estados Unidos serem um país grande, com vastas terras e tudo estar espalhado. Os bairros podem estar distribuídos por amplos territórios suburbanos muito distantes uns dos outros, de modo que nunca se trata de uma curta distância e as calçadas não são necessárias, porque, sim, ninguém caminha. Estudos mostram que os espanhóis ou alemães andam pelo menos 2 vezes mais que os americanos, mas nesses países tudo está muito mais próximo. Por último e não menos importante, você adivinhou, é o sistema imperial. Ele se baseia no corpo humano. Um pé é o tamanho médio do pé de uma pessoa, portanto você pode pensar que é bastante intuitivo para qualquer um. Bem, não é. Os estrangeiros ficam incrivelmente confusos com pés, polegadas, galões e Fahrenheit e tendem a converter tudo para o conhecido sistema métrico. Bem, nesse sentido, os britânicos são ainda mais confusos. Eles usam o imperial e o sistema métrico. Para a altura, a maioria é em pés e polegadas, mas para o peso, em quilogramas. A Grã-Bretanha tinha o sistema imperial, mas depois foi forçada a mudar para o sistema métrico. Portanto, agora usa-se uma combinação deles, o que ajuda a ser mais preciso. Os seres humanos estão no topo da cadeia alimentar, mas apesar disso, algumas criaturas nos causam muitos problemas e não podemos fazer nada a respeito. Veja essas moscas com olhos vermelhos e corpos verde-azulados. Elas são o pior pesadelo de alguns agricultores nos Estados Unidos da América. Conheça as moscas da lagarta do Novo Mundo. Há séculos, esses pequenos incômodos estão comendo o gado da Flórida à Califórnia, causando sérios danos ao cenário agrícola. Para combater essas moscas incômodas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lançou de helicópteros um total de 15 milhões de larvas estéreis de traça ao longo da fronteira entre o Panamá e a Colômbia.
Há até uma fábrica no Panamá que está produzindo essas larvas estéreis como se fossem frutas frescas de fábrica. Essa ação parece estranha, mas faz muito sentido. O fato é que as moscas fêmeas têm apenas uma chance de acasalar em toda a sua vida. Portanto, se elas se acasalarem com um cara estéril, é isso, sem descendência, nunca. Esse truque inteligente significa que as moscas saudáveis não podem se reproduzir quando cercadas por amigos estéreis, o que mantém seu número sob controle. Mas, em primeiro lugar, como tornar essas moscas macho estéreis? Simples, um pequeno choque de radiação resolve o problema. Você joga um monte de moscas em um laboratório, dá uma volta rápida em uma máquina de raios-x e depois as joga de um helicóptero na natureza, onde seus parentes estão por aí. Se elas começarem a voltar, os inspetores montam em quadriciclos e percorrem milhares de quilômetros para caçar os animais infectados e impedir a disseminação. Não existe um truque mágico para eliminar completamente esses parasitas, mas o plano de jogo é claro: mantenha as moscas estéreis e fique um passo à frente dessas criaturinhas incômodas. Você sabe por que é muito perigoso transportar animais de um habitat para outro? Existe a possibilidade de eles não encontrarem predadores na nova área e se tornarem uma espécie invasora que provocará um desastre ecológico. Aqui está um exemplo simples. Na década de 30 do século XX, os agricultores da Austrália enfrentaram um sério problema. Os besouros da cana estavam estragando a cana-de-açúcar na parte norte do país. Os insetos devoraram uma grande parte da colheita e as pessoas não conseguiam impedir isso. Como não queriam estragar a cana com pesticidas venenosos, trouxeram um grupo de sapos de cana da América do Sul, na esperança de que os sapos comessem as pragas. Porém, quando esses sapos se encontravam nos campos de cana, não conseguiam alcançar os insetos, pois eles viviam em canas altas. Os sapos simplesmente não conseguiam pular de tão alto e pegar as pragas. Assim, em vez de besouros, eles começaram a comer outros insetos. Os anfíbios começaram a se multiplicar em uma velocidade impressionante. A fêmea do sapo cururu pode botar cerca de 30 mil ovos por vez. Depois de 3 dias, pequenos girinos eclodem dos ovos. Eles nadam na água por 20 semanas e depois se transformam em sapos adultos que vivem de 5 a 10 anos. Milhões de animais saltadores começaram a tomar conta de toda a parte norte do continente, destruindo toda a biodiversidade ao redor: folhas, grama, insetos, carniça. Os sapos comiam tudo isso e não deixavam comida para os outros animais. O problema é que os sapos se revelaram criaturas muito resistentes. Calor, frio, chuva, secas. Eles podem se reproduzir em qualquer lugar e nada pode detê-los. Mas e quanto aos outros animais? A Austrália está repleta de jacarés, pássaros grandes e outras criaturas que adorariam se banquetear com anfíbios coachantes. Sim, é verdade, mas todos os animais que tentaram comer esses sapos não sobreviveram. O problema é que os sapos cururus são venenosos. Há glândulas especiais atrás de seus olhos que produzem toxinas fortes que causam sérios problemas de saúde em qualquer animal. Alguns fazendeiros viram pássaros caindo do céu depois de terem engolido esses anfíbios. Mais de 80 anos se passaram desde que os fazendeiros trouxeram 100 sapos de cana para a Austrália. Agora, há cerca de 1,5 bilhões deles. Eles já cobriram 1 milhão de quilômetros quadrados, que é aproximadamente a mesma área dos estados do Texas e Oklahoma juntos. E até agora, os cientistas e biólogos não encontraram uma maneira eficaz de lidar com eles. As pessoas tentaram capturá-los, mas foi inútil. Mesmo que você pegue 98 sapos de um total de 100 ao lado de um pequeno lago, os 2 sapos restantes podem produzir 30 mil ovos por noite. É possível que a natureza consiga restaurar o equilíbrio quando alguns animais com imunidade às toxinas dos sapos aparecerem na Austrália. Mas, no momento, os sapos cururus são imparáveis. Como podemos parar a população descontrolada de mosquitos que são perigosos para os seres humanos? A resposta correta é criar 735 milhões de mosquitos geneticamente modificados e misturar esses 2 grupos. Em todo o mundo, muitas espécies de mosquitos transmitem infecções que causam sérios problemas de saúde aos seres humanos. Quase ninguém gosta de mosquitos. Esses insetos zumbidores nos impedem de dormir e suas picadas causam uma coceira incrível. Muitas pessoas provavelmente ficariam felizes se essas criaturas desaparecessem da face da Terra. E os cientistas podem ter encontrado uma maneira de tornar esse desejo realidade. Somente os mosquitos fêmeas nos picam porque precisam de alimento para produzir ovos. Assim, os cientistas liberaram mosquitos machos geneticamente modificados com uma proteína especial em seus corpos. Depois que 2 mosquitos entram em contato, essa proteína é transmitida do macho para a fêmea e impede que ela produza descendentes. Tudo isso acontece antes da idade em que as fêmeas começam a picar.
Assim, as fêmeas não podem criar descendentes, o que significa que não precisam mais picar pessoas e animais. E quanto mais dessa proteína os cientistas espalharem, menor será a população de mosquitos. Parece bom, mas cerca de 240 mil pessoas assinaram uma petição para cancelar esse experimento. Muitos cientistas acreditam que o desaparecimento de uma espécie de inseto pode levar a uma catástrofe biológica. A natureza é um sistema complexo e equilibrado em que a menor mudança pode levar a problemas sérios. Os mosquitos são uma fonte de alimento para muitos répteis e anfíbios. A extinção dos mosquitos pode desencadear o desaparecimento de muitas espécies. É como uma reação em cadeia de catástrofes, cujo fim é desconhecido. No entanto, mosquitos modificados já foram liberados na Flórida, e parece que nada de terrível aconteceu. A boa notícia é que as pessoas têm menos problemas de saúde depois disso. Além disso, desde 2019, cerca de 1,5 bilhão de mosquitos foram liberados em todo o mundo. Isso salvou milhões de vidas e ainda não perturbou o delicado equilíbrio da natureza. Recentemente, os cientistas liberaram outro grupo de mosquitos seguros no leste da África. Bem, esperemos que os cientistas tenham tudo sob controle. As espécies invasoras nem sempre são mosquitos, moscas ou anfíbios. Elas também podem ser animais de grande porte, como os porcos selvagens ou superporcos. Esses porcos são uma mistura de suínos domésticos e javalis selvagens. Já existem quase 7 milhões de porcos selvagens no sul dos Estados Unidos. Graças aos esforços das pessoas, esses animais ainda não se espalharam para o norte, mas o perigo para os estados do norte vem do Canadá. Os porcos foram levados para lá nos anos 80 para apoiar a agricultura. Porém, no início dos anos 2000, os javalis perderam sua popularidade. Eles simplesmente permaneceram na natureza, e os fazendeiros tinham certeza de que esses animais não sobreviveriam ao rigoroso inverno canadense. Como eles estavam errados! Os porcos selvagens se mostraram resistentes, móveis e capazes de se reproduzir rapidamente. Esses animais cavam e rasgam o solo, comem quase tudo que encontram pela frente e, portanto, tiram o alimento de outros animais. A propósito, outras criaturas também podem se tornar seu almoço. Os porcos selvagens atacam camundongos, gansos, patos e algumas espécies de veados. Eles pisoteiam plantações, grama e flores e não têm medo de nada. Eles são como escavadeiras naturais. Qualquer fazenda corre o risco de ser extinta se estiver no caminho de milhares de superporcos. E as pessoas não podem fazer nada com eles. Os estados do norte entendem que uma invasão é iminente e por isso estão se preparando para uma longa batalha. Os superporcos adoram áreas pantanosas com grama alta. Os fazendeiros canadenses e americanos tentarão levá-los para áreas mais abertas e cercar esses locais. O plano não é perfeito, mas pode atrasar os porcos e poupar algum tempo. Ufa! Finalmente você pode enviar o último relatório do dia e respirar fundo. O fim de semana está chegando. Mas quando está prestes a clicar em enviar, você se assusta com o barulho embaixo da sua mesa. Será que é o trem passando? Infelizmente, não é esse o caso. É um vulcão falando. O quê? Aqui, no Arizona? É isso mesmo, o solo continua se movendo sobre o Arizona, lembrando-nos de que a Terra está viva. Mas não entre em pânico, vamos nos munir de algum contexto. 20 estados americanos têm vulcões extintos, ativos e inativos, atualmente dormindo. Entre esses estados estão Califórnia, Novo México, Nevada, Utah e Colorado. Pelo lado positivo, os vulcões do Arizona estão dormentes no momento, mas isso não significa que eles não explodirão em um futuro próximo, ou não tão próximo. Agora, que tal viajar para o Arizona para verificar os vestígios de seu passado vulcânico ativo? Eles pontilham as paisagens desérticas desse estado como manchas pontilham um dálmata. Há campos vulcânicos inteiros a sudoeste de Phoenix, a leste de Douglas, perto de Flagstaff, ao norte de Kingman e perto da fronteira com o México. O mais preocupante sobre esses campos é que, embora não estejam ativos no momento, as erupções nessa região ocorrem a cada 1000 anos ou mais. Bem, parece que o tempo está acabando. A última erupção vulcânica poderosa e destrutiva ocorreu há cerca de 1000 anos na cratera do Pôr do Sol. Vale a pena prestar mais atenção nesse lugar. E é o que faremos, mas um pouco mais tarde. Primeiro, temos que falar sobre os hotspots. Não é aquele lugar onde você pode navegar na web. Em nosso contexto vulcânico, um hotspot é um local em que quantidades insanas de calor derretem a crosta sobrejacente, a fina camada externa da Terra, e formam vulcões. Esse calor sobe do manto, que está localizado entre o núcleo denso e superaquecido do nosso planeta e a crosta.
Quer ver um exemplo desse tipo de vulcanismo? Bem-vindo às Ilhas do Havaí. A Ilha Grande tem seus vulcões ativos porque no momento está situada no topo do hotspot havaiano. As ilhas havaianas mais antigas também já estiveram lá, porém mais tarde elas se afastaram em direção ao noroeste. Isso aconteceu porque foi nesse ponto que a crosta oceânica sobre a qual elas se encontravam, ou seja, a placa do Pacífico, se deslocou. Agora, observe as bacias oceânicas do mundo. Sim, elas estão literalmente repletas de ilhas que ficam em cima de pontos quentes, como o Havaí, Islândia, Samoa, Galápagos. Esses são provavelmente os exemplos mais famosos. Mas não pense que os continentes não podem abrigar hotspots. Eles podem, mas são muito menos comuns. Um dos pontos quentes continentais mais famosos é... aposto que você conhece. Sim, aquele sob a caldeira de Yellowstone. A propósito, a caldeira é uma vasta cratera vulcânica, especialmente uma formada como resultado de uma erupção maciça que levou ao colapso da boca de um vulcão. O hotspot de Yellowstone é basicamente o criador do Old Faithful e do restante das fontes termais e dos poços de lama pelos quais o Parque Nacional é famoso. Falando em Old Faithful, vamos fazer um pequeno desvio e prestar mais atenção a essa maravilha da natureza. Ele é um dos geysers mais conhecidos do mundo. Há mais de um século, pessoas de todas as partes do planeta vêm vê-lo. O interessante desse geyser é que ele só pode se formar em condições muito específicas, por isso é muito raro. O magma sob a superfície superaquece bolsões de água subterrânea. A pressão ali continua crescendo, até que por fim empurra a água para cima com uma força imensa. Uma determinada rocha vulcânica, riolito, com alto teor de sílica, reveste o túnel por onde essa água escapa. Basicamente, ela cria um tubo exclusivo que pode suportar a pressão e o calor inacreditáveis criados pela água que entra em erupção acima do solo. Old Faithful foi o primeiro geyser nomeado em Yellowstone. Se você for visitá-lo esperando que ele entre em erupção de hora em hora, ficará desapontado. Em média, o Old Faithful entra em erupção a cada 91 minutos, o que também não é tão ruim. Além disso, você pode fazer o download de um aplicativo especial que fornecerá o horário aproximado da próxima erupção. Mas tenha muito cuidado ao visitar e fique longe do local. A água que entra em erupção do poderoso geyser chega a 95 graus Celsius. O vapor é ainda mais abrasador, chegando a 176 graus Celsius. É quente o suficiente para assar um bolo. Mas vamos voltar aos nossos hotspots vulcânicos. Os cientistas ainda não entendem claramente por que não há muitos vulcões de hotspots na crosta continental. Um dos motivos pode ser o fato de a crosta continental ser muito mais espessa do que a crosta oceânica, que é cerca de 4 vezes mais espessa em média. Outro motivo pode ser o fato de a maior parte da crosta terrestre, cerca de 2/3 dela, ser oceânica. Isso significa que há menos crosta continental sob a qual os pontos quentes podem se formar. Agora, aposto que aqueles que moram no Arizona vão gostar das informações a seguir. Falaremos sobre um campo vulcânico bem no coração desse estado, o Campo Vulcânico de São Francisco. Essa é uma área enorme com mais de 600 vulcões. Sim, a maioria deles é pequena, mas isso não os torna menos impressionantes. Eles estão espalhados por 4.660 km² no norte do Arizona, um território gigantesco. É interessante notar que os cientistas ainda estão discutindo se esse campo vulcânico está realmente situado no topo de um ponto quente. Mas em uma coisa eles concordam: os vulcões nessa área ficam mais jovens à medida que você se desloca para o leste. E esse padrão coincide com a placa norte-americana se movendo para o oeste sobre o que poderia ser um hotspot estacionário sob a superfície do nosso planeta. Legal, não é? A agitação vulcânica nessa área começou há cerca de 6 milhões de anos. Portanto, em termos geológicos, é relativamente jovem. Quanto à erupção mais recente, ela ocorreu há menos de 1000 anos. A cratera do pôr do sol que mencionei antes, a que fica perto de Flagstaff, é a abertura mais famosa dessa erupção. O povo Sinagua teve de deixar suas casas em Wupatki Pueblo por causa da erupção. Esse local agora faz parte do Monumento Nacional Wupatki. Lá, você pode ver como as pessoas viviam nessa região vulcânica há muitos anos. Se você for explorar essa área, perceberá que a maioria dos vulcões é formada por cones de cinzas de basalto, pequenos e íngremes.
O Planalto do Colorado tem condições climáticas bastante secas. É por isso que os vulcões não se desgastaram muito. Alguns dos melhores exemplos desses cones, como este chamado de cratera SP, ainda parecem ter surgido ontem. Mas olha ao redor, não são apenas cones de cinzas. O campo vulcânico de São Francisco também tem um estratovulcão, bem como alguns domos de lava que se formaram a partir de rochas vulcânicas, riolito e dacito, com mais sílica do que o basalto que pode ser encontrado em lugares como o Havaí. Isso significa que elas são mais espessas e não fluem tão facilmente. De qualquer forma, o estratovulcão será uma das vistas mais épicas que você encontrará ao explorar esse campo vulcânico. Bem, não o estratovulcão em si, mas os picos de São Francisco, os restos dessa formação gigante. Eles têm mais de 3.840 metros de altura, o que equivale a 4 Burj Khalifas e meio colocados um em cima do outro. Isso faz com que os picos sejam um dos maiores marcos do norte do Arizona. Eles não são apenas impressionantes, mas também sagrados para o povo nativo americano que viveu na área por muitas gerações. Agora, ao contrário dos vulcões superativos do Havaí, o campo vulcânico de São Francisco leva seu tempo, milhares de anos entre as erupções. Mas você não deve relaxar ainda. Os geólogos dizem que é provável que ocorra outra erupção um dia. Ela provavelmente ocorrerá na remota parte leste do campo, longe das grandes cidades. Ufa! E se a próxima erupção for parecida com a que formou a cratera do pôr do sol, será um espetáculo e tanto. Fontes de lava e rios de lava fluindo. Ao mesmo tempo, a próxima erupção pode não acontecer por séculos, talvez até milênios. Até lá, o campo vulcânico de São Francisco continuará sendo uma joia oculta da história vulcânica, aguardando seu próximo espetáculo de fogo. Se você quiser ligar para alguém e ter certeza de que não vão atender você, tente na noite do Super Bowl. Mais de 100 milhões de pessoas estão curtindo as finais do esporte favorito dos Estados Unidos, que é o programa de televisão mais assistido do ano. O futebol americano é chamado assim porque se desenvolveu a partir de 2 esportes: rugby e futebol. Além disso, antes de algumas grandes mudanças nas regras, eles usavam as mãos e os pés para jogar. A 1958 NFL Championship Game foi a primeira partida, e até agora a única, que decidiu o título da NFL na prorrogação. Naquela noite, o Baltimore Colts estava jogando contra o New York Giants. O estádio estava lotado, com 68 mil fãs, e centenas de milhares estavam assistindo na NBC. Em algum momento, era tanta gente assistindo que a TV a cabo da NBC, responsável pela transmissão, de alguma forma foi desconectada. O jogo estava prestes a terminar a qualquer momento, então eles tiveram que fazer algo imediatamente. No início daquele ano, o New York Times perguntou ao produtor se eles tinham algum plano B para esse cenário. Ele respondeu rindo que provavelmente teriam que enviar alguém para o campo para atrasar o jogo. E foi exatamente isso que fizeram. Eles enviaram seu gerente de negócios para correr pelo campo após o intervalo. Os policiais o perseguiram e todo mundo acreditava que era apenas um fã enlouquecido. Foi assim que a NBC salvou a transmissão, faltando apenas a primeira jogada da prorrogação. É difícil imaginar um jogo de futebol sem huddles, aqueles momentos em que todos se reúnem em um círculo fechado para discutir a estratégia, motivar uns aos outros ou comemorar. Mas esses huddles ou reuniões só se tornaram importantes na década de 1890, graças a Paul Hubbard, um quarterback com deficiência auditiva que jogava para o time da Universidade de Gallaudet. Ele não queria que as outras equipes lessem seus sinais de mão, então reunia seus companheiros de equipe em um círculo fechado para proteger seus segredos. O Stanford Cardinal de 1982 e o California Golden Bears entraram para a história por causa de The Play, uma jogada que se desenrolou nos últimos segundos. Stanford tinha uma vantagem de 20-19 e restavam apenas 4 segundos. Para a maioria das pessoas, isso não seria tempo suficiente para nada, mas esse tempo foi o bastante para os Golden Bears virarem o jogo. Eles fizeram 5 passes para trás e BAM! Touchdown final, ganhando de 25-20. Ao contrário das bolas de futebol profissional, as bolas usadas nos jogos universitários têm listras brancas pintadas em uma das extremidades para facilitar a visualização durante os jogos noturnos. Wilson, uma famosa empresa de equipamentos esportivos, é a fornecedora exclusiva de bolas de futebol para jogos da NFL desde 1941. Eles agora produzem 4.000 bolas de futebol americano todos os dias. O primeiro jogo de futebol americano da história foi jogado entre as universidades de Rutgers e Princeton. Era popular entre os estudantes, mas logo se tornou um esporte bastante duro. Em algum momento foi até proibido jogar futebol em espaços públicos. Walter Camp, um famoso jogador de rugby, tornou-se o capitão do time de futebol de Yale e salvou o jogo.
Ele mudou as regras do jogo e deixou muito próximo de como é hoje. A linha de 20 jardas até a zona final é conhecida como Zona Vermelha. O vermelho foi escolhido para o nome, pois é uma cor de aviso para a defesa. Quando o ataque atinge essa zona, eles estão na melhor posição de pontuação. Futebol Gridiron é outro nome para o esporte. Não há histórias divertidas aqui. A única razão é que o campo de jogo parece uma grelha, no inglês gridiron, usada na culinária. Parece quase impossível que irmãos estejam treinando equipes da NFL que jogam no Super Bowl, mas aconteceu em 2013. Jim Harbaugh e John Harbaugh eram os treinadores do San Francisco 49ers e do Baltimore Ravens e se enfrentaram no grande jogo. Os pais deles estavam assistindo no Superdome. John, o irmão mais velho, ganhou. Eles trocaram brevemente parabéns após o jogo, mas não se falaram por semanas. Ambos admitiram que o jogo foi emocionalmente super difícil para eles. Existia a National Football League e a American Football League, cada uma com o seu próprio campeão, até que elas se fundiram em 1970. Foi preciso decidir sobre a nova estrutura, mas não se conseguia chegar a um acordo. E adivinhe como finalmente resolveram isso? Bom, simplesmente colocaram 5 opções em um pote e tiraram uma aleatoriamente. O chefe do Kansas City, Lamar Hunt, cunhou o nome Super Bowl, inspirado por um brinquedo de apenas 98 centavos. Sua esposa o encontrou em uma loja de brinquedos em Dallas, Texas, e disse a ele que a pequena bola poderia saltar sobre uma pequena casa. Nem todo mundo gostou dessa ideia, e havia até concursos para um nome diferente, mas nada superou o nome inspirado pelo brinquedo. O primeiro Super Bowl ocorreu em 15 de janeiro de 1967. Os ingressos custaram apenas $12, em comparação com os $100 mil que você teria que pagar pelo pacote VIP hoje. No entanto, ainda havia muitos assentos vazios no Los Angeles Memorial Coliseum. Eles escolheram um local apenas 6 semanas antes da partida. Agora, o local é decidido 3 anos antes de o jogo acontecer. Desde o 5º Super Bowl, eles têm usado números romanos para identificar as partidas. Isso ajuda a evitar confusão. Por exemplo, o Super Bowl 2023 aconteceria no início daquele ano, mas a maior parte da temporada teria sido jogada em 2022. A única exceção foi o Super Bowl 50. A NFL acreditava que nomeá-lo de Super Bowl L poderia ter as vendas de ingressos reduzidas. A NFL nunca paga nenhum daqueles popstars que se apresentam em shows do intervalo. Aparecer lá no horário nobre traz aos artistas muito mais dinheiro em longo prazo, já que as vendas sempre aumentam após o jogo. No entanto, eles recebem dinheiro para cobrir as despesas que têm ao se preparar para o show. Essa ajuda pode ser de mais de $10 milhões, então nem é um mau negócio no final das contas. Cada equipe do Super Bowl recebe 108 bolas, 54 delas servem como bolas de treino e as outras 54 são usadas durante a partida. O intervalo habitual do jogo da NFL tem de 12 a 15 minutos, mas o super intervalo tem de 20 a 30 minutos, dependendo do show que está acontecendo. A moeda que eles usaram para o sorteio no jogo 44 para decidir qual equipe começaria o início passou 11 dias em uma nave espacial da NASA orbitando a Terra. Para garantir que o jogo seja sempre justo, deve haver 7 funcionários com diferentes funções no campo. Você pode reconhecê-los por suas camisas listradas pretas e brancas. O referee, ou árbitro principal, é o posto mais alto entre eles e tem mais responsabilidades. Depois vem o umpire, back judge, o head linesman, o side judge, o line judge e o field judge. Miami é a cidade que mais sediou o Super Bowl, com 11 jogos. Nova Orleans vem em segundo lugar, com 10. Normalmente acontece em um clima mais quente ou em um estádio fechado. A única exceção foi o jogo que aconteceu no Tulane Stadium, em Nova Orleans, quando a temperatura na época do jogo era de 4 graus Celsius. Os Arizona Cardinals são mais velhos do que o estado que representam. A equipe foi fundada em 1898 e o Arizona se tornou oficialmente um estado apenas 14 anos depois. A equipe também teve o período de seca mais longo da história da NFL, quando não ganhou um único jogo na pós-temporada. 51 anos! A NFL dá aos membros da equipe vencedora os anéis do Super Bowl. Eles nunca se repetem, pois os vencedores escolhem como personalizá-los para torná-los especiais. Projetá-los leva até 4 meses. O anel normalmente terá o nome e o logotipo da equipe, o título Campeões do Mundo e o logotipo e número do Super Bowl. A equipe pode dar os anéis a quem quiser, não apenas a jogadores, mas a treinadores, equipe técnica, executivos, funcionários e também ex-jogadores e treinadores. É por isso que o preço total do conjunto é de cerca de $5 milhões. O anel do Green Bay Packers Super Bowl 45 tinha mais de 100 diamantes, 13 deles representando todos os títulos que a equipe ganhou desde 1929.
Bem, veja isto. É a cidade de Nova York, a Big Apple, a cidade que nunca dorme, a Hong Kong no Hudson, a maior cidade do mundo, a New York, de Frank Sinatra. Você pensava que a conhecia tão bem, mas todo aquele brilho e glamour são uma fachada, literalmente. A cidade tem alguns dos edifícios urbanos mais emblemáticos e algumas das torres mais incríveis e famosas do mundo. Quem diria que ela é cheia de fachadas de prédios falsos? E o legal é que tem vários para pesquisar. Ok, vou adicioná-los à minha lista de desejos. Então, a questão é, por que os colocaram por toda a Big Apple? Esse é um dos lugares mais vibrantes do mundo e requer muitas infraestruturas para mantê-lo em movimento. Isso significa ter muitas construções e instalações industriais em todos os principais distritos. É uma cidade charmosa pelo design e pelos imóveis. Mas imagine ter fábricas ao lado da sua pizzaria ou de sua barraca de cachorro-quente favorita. Os projetistas pensaram no futuro e decidiram disfarçar essas edificações fabris como prédios falsos. Eles se misturam tão bem com a cidade que nem se destacam. Parecem aquele bom e velho apartamento ou moradia com uma porta na frente, janelas reais e até charmosas sacadas onde as pessoas ficariam. O único detalhe é que não tem nada atrás da fachada e ninguém consegue entrar. Então, onde mais no mundo você pode encontrar essas construções falsas? Para começar, um dos prédios falsos mais populares fica no Brooklyn, na rua Joralemon 58. Temos uma vizinhança bem típica. Mas entre os imóveis, há um prédio de tijolos com uma sombra um pouco mais profunda que os demais, com janelas abertas e brilhantes que se misturam com o resto das edificações do bairro, sem contar que são escurecidas. À primeira vista, não se percebe nada. Mas se você prestar atenção, parece o erro de um videogame. Construído em 1847, muito antes de Nova York ser considerada glamurosa, era para ser originalmente um prédio normal. Mas em 1908, o transformaram em um prédio falso. Não pense que você pode simplesmente tentar arrombá-lo. Mesmo que pudesse, seria inútil, pois faz parte de um ventilador do metrô. E existem pela cidade muitos deles, que servem para a fumaça sair, além de funcionarem como saída de emergência para alguns dos edifícios dos arredores. Localizada no número 415 da Bruckner Boulevard, no Bronx, esta casa foi projetada pela Switzer Group, uma empresa de arquitetura de interiores. Não é tão charmosa quanto o prédio da 58 Joralemon Street, mas tem propósito semelhante: esconder uma subestação elétrica para concessionária de serviços públicos. A cidade precisa dessas subestações para reduzir a alta tensão e distribuir localmente a energia. Ter um prédio assim no meio do bairro não é exatamente a maneira mais inteligente de atrair pessoas para o Bronx. É por isso que a falsa fachada de sobrado é a camuflagem perfeita. Alguns desses imóveis falsos realmente não atingem o objetivo e acabam se destacando. O pessoal de Manhattan descreve a infraestrutura do Murley Square como um verdadeiro sucatão. Depois de muitos redesigns e reuniões de volta à prancheta, o resultado ainda não ficou bonito. Os moradores o comparam a uma caixa de concreto. Fizeram janelas sem vidro, que não permitem que a construção se misture com o resto do bairro. De qualquer forma, também disfarça uma instalação de ventilação do metrô. Existem tantos lugares para visitar e riscar da sua lista de desejos, mas, se você mora na China, pode ficar por aí mesmo e conferir muitas cidades icônicas ao redor do mundo. As réplicas delas começaram a ser feitas quando a economia chinesa passou a crescer no início dos anos de 1990. Eles queriam o estilo de vida dos ricos e famosos sem ter que sair de seu país. É possível se sentir à vontade comendo sua comida local e ter a sensação de estar no exterior. A província chinesa de Guangdong tem uma cópia idêntica do histórico vilarejo de Hallstatt, dos Alpes austríacos. O verdadeiro tem séculos de idade e é um dos lugares mais charmosos para se visitar. A população do local original também não fazia ideia de que sua casa estava sendo construída na China. Algumas pessoas acharam isso controverso, provavelmente porque custou cerca de 940 milhões de dólares para executar esse projeto. Paris é, sem dúvida, uma das cidades mais charmosas que você poderia visitar. Sua rica história e cultura vibrante são suficientes para pegar o primeiro avião para lá. Mas isso é algo que os moradores de Tiandusheng podem fazer quando quiserem.
A cidade também é conhecida como Sky City e tem uma réplica da Torre Eiffel, que estranhamente se parece com a icônica de Paris. Além disso, foram feitas mais edificações para combinar com o charme visual da cidade. Uma das principais coisas que quebram o encanto são as fazendas que cercam o local. Quase não tem ninguém por lá e as ruas estão sempre vazias, muito diferente de Paris. Ainda assim, dá para encontrar algumas belas fontes e estátuas espalhadas pelas ruas para entrar um pouco no clima. Há roupas penduradas por todo lado, até nas árvores. As fontes pitorescas estão secas e muitos apartamentos estão vazios. Apenas algumas lojas estão abertas para comércio. Mesmo que pareça uma cidade falsa, ela é bem real. Algumas pessoas moram aqui porque é mais acessível do que em outros lugares. A 2 horas dessa cidade está outra versão da ponte Alexandre III de Paris e uma cópia da Tower Bridge de Londres, mas com 4 torres em vez de 2. Ei, que adaptação, hein? Você também pode visitar um lugar inspirado na Itália, e dessa vez dá para fazer compras. Florentia Village é um outlet que oferece uma variedade de lojas para se esbaldar. O bom é que foi construída por um empreendedor para capturar a essência de uma vila italiana. Ela tem fontes, canais e mosaicos para uma estética adequada. O local abriu em 2011 e tem mais de 200 lojas, com muitas marcas italianas e britânicas, americanas e chinesas também. O local é tão popular que recebe entre 10 mil e 25 mil visitantes por dia. A China também tem outras cidades réplica que te colocam em uma mini Manhattan, chamada Yujiapu Financial District. O objetivo do construtor era fazer desse lugar o centro financeiro do mundo. Era completo e com os marcos certos, como os Rockefeller e Lincoln Centers, mas o projeto foi interrompido em 2019, deixando-o praticamente vazio. Você pode encontrar uma típica cidade inglesa com ruas de paralelepípedos, casas vitorianas e restaurantes que formam a Thames Town. Esse lugar foi pensado para recriar a fantasia do estilo de vida europeu sem sair de Xangai. A China também tem uma cidade holandesa com alguns elementos de Amsterdã, com moinhos de vento e canais famosos. Eles até decidiram copiar alguns dos marcos, como o Museu Marítimo da Holanda. Aqui está uma história bônus do edifício mais fino do Líbano, construído a partir de uma disputa. É a história de 2 irmãos que herdaram lotes de terras desiguais. Um dos homens ficou com um terreno muito pequeno e sentiu ciúmes do belo terreno de seu irmão. Ele não ficou satisfeito. Ambas as propriedades têm vista para o mar Mediterrâneo em um bairro movimentado de Beirute. Então não é de admirar que os dois não concordassem com o que fazer em suas áreas. Era óbvio que o que ficou com a parte maior poderia construir um prédio adequado e o outro teria que improvisar. Ele decidiu obstruir a propriedade do irmão, construindo um prédio tão estreito que tinha apenas 4,26 metros na parte mais larga e 60 centímetros na menor. Foi construído em 1954 e os moradores da região o conhecem como O Rancor. O mais maluco é que o lugar já foi habitável, com muitos visitantes aproveitando a estadia. Não é fácil viver lá, mas faz parte de passar pela experiência. O prédio ainda está de pé, mas vazio. Hotel Herald Square, na cidade de Nova York. Uma camareira com um carrinho cheio de lençóis limpos passa pelo corredor do 5º andar, arrumando as camas de cada quarto. Ela limpa o 550, o 551 e o 553, mas pula o 552 porque sabe que as hóspedes não irão abrir a porta. Mulheres estranhas vivem ali há mais de 20 anos. Os registros do hotel dizem que 3 mulheres fizeram check-in no quarto 552. Ida Wood, a irmã e a filha. Ninguém jamais as viu, mas elas sempre pagavam as contas em dia. E pediam leite, café, bacon, ovos e outros tipos de comida quase todos os dias. Um funcionário levava as refeições para elas e recebia uma moeda como gorjeta. As moradoras dali não deixavam ninguém entrar, nem para fazer a limpeza. Jesus! Apenas 2 vezes durante todo o tempo em que trabalhou lá, a camareira conseguiu convencer Aida a trocar os lençóis sujos por limpos. Eca! Mesmo assim, a mulher misteriosa abriu a porta só um pouquinho, o suficiente para passar a roupa suja e não mostrava o rosto. Aí, um dia, tudo mudou. Na primavera de 1931, às 4 da tarde, a porta se abriu.
Ida Wood, de 93 anos, olhou para o corredor e pediu à camareira para chamar o médico. Infelizmente, a irmã dela estava muito doente. Uma multidão se juntou rapidamente na porta do quarto 552. Médicos, gerentes do hotel, advogados, camareiras. A imagem do que viram lá dentro ficou grudada na cabeça de muitos nova-iorquinos durante muito tempo. A notícia sobre Ida Wood se espalhou por quase todo o país. Meses e até anos depois, as pessoas ainda falavam sobre a mulher misteriosa. Mas para entender o que aconteceu lá, primeiro temos que saber quem era Ida Wood. Ida chegou a Nova York em 1857, aos 19 anos de idade. Seu sobrenome era Mayfield. Seu pai era um rico produtor de açúcar no sul do país. Em determinado momento, ela resolveu levar outra vida e se mudar para o norte. Lá, em Nova York, se tornou popular rapidinho. Linda, jovem e muito inteligente, descobriu com facilidade com quem queria fazer amizade e quem deveria evitar. Sabia de todas as fofocas e das notícias da vida social de Nova York. A então garota sempre era bem-vinda em qualquer festa. Muitos homens ficavam encantados com sua beleza e inteligência, mas nenhum tinha coragem de engatar um relacionamento com ela, pois não era compatível com os requisitos dela. Aí, um dia, Ida escreveu uma carta para um homem influente da cidade, Benjamin Wood, um empreendedor famoso, proprietário de uma empresa de navios e de um jornal muito conhecido. O irmão de Benjamin era ex-prefeito de Nova York. A carta da Ida era romântica e divertida, pelo qual o convidava para o encontro e ele aceitou. Quando a viu em carne e osso, se apaixonou imediatamente. A partir daquele momento, a vida de Ida mudou totalmente. A mulher agora vivia luxuosamente e qualquer porta se abria para ela. Graças à sua posição social, dançou com o Príncipe de Gales, conseguiu conhecer Abraham Lincoln e muitas outras celebridades. Em 1867, eles se casaram. Ida não se comportava como uma interesseira. Era uma boa esposa e amava o marido. O casal teve uma filha chamada Emma. A vida era perfeita, exceto por uma coisa. Ben era viciado em jogos. Em alguns dias, ele conseguia faturar bastante, mas em outros perdia muito dinheiro. Ao contrário dele, Ida economizava, sabia do valor do dinheiro e temia perdê-lo algum dia. Então, fez um acordo com o marido. Quando ele perdesse, daria a Ida a mesma quantia perdida no jogo. Quando ganhasse, lhe daria metade do que havia ganhado. Benjamin concordou com essa condição. Ida esperava que o marido desistisse de jogar, mas ele continuou. Por um lado, ela se preocupava com isso, mas por outro, sua fortuna estava crescendo cada vez mais. Em 1900, Benjamin faleceu. Os jornais descobriram que ele não tinha mais nenhum imóvel e nenhuma propriedade, nem muito dinheiro na conta. Todos entenderam que sua grande fortuna estava nas mãos da esposa. Ida Wood se tornou uma das mulheres mais ricas de Nova York. Além de ter propriedades e dinheiro, também era dona do jornal. Nos meses seguintes, passou a comandar o negócio, frequentando muitos eventos sociais, viajando muito e doando altas quantias de dinheiro para obras de caridade. Até que, em 1901, algo aconteceu. Parece que o dinheiro estava começando a enlouquecê-la. Ela temia estar gastando muito, pensava que poderia ficar sem nada algum dia ou que alguém poderia tirá-lo dela. Então, vendeu o jornal por mais de $250 mil. Além de outras posses que adquiriu ao longo dos anos, como roupas, pinturas, esculturas, móveis e casas. E colocou todo o dinheiro em sua conta bancária. Enquanto isso, a situação financeira do país estava cada vez mais instável. As pessoas estavam apreensivas com a chegada de uma crise. Ida também ficou assim, o que só piorou seu estado emocional. Em 1907, ela voltou ao banco e sacou cerca de
$1 milhão de suas contas. A mulher não confiava nos bancos e decidiu proteger seu dinheiro por conta própria. Depois, alugou um quarto no Hotel Herald Square, para onde foi com a filha Emma e a irmã Mary Mayfield. Elas levaram todos os pertences para lá, além de malas cheias de dinheiro. Aida não quis ter nenhum contato com o mundo exterior. Proibiu as camareiras de entrarem no quarto e pediu para que deixasse a comida perto da porta. E foi assim que viveu nas décadas seguintes. Então, quando tinha mais de 70 anos, sua filha adoeceu. Ela foi levada para um hospital, onde faleceu. Aida ficou morando apenas com a irmã, e na primavera de 1931, Mary Mayfield ficou doente também. Aida resolveu sair do hotel e pôr um fim ao seu isolamento. Seu quarto estava imundo e muito bagunçado. Havia restos de comida e lixo no chão. As duas hóspedes mostravam sinais de instabilidade mental. Elas estavam muito magras e usavam roupas velhas e sujas. Havia pilhas de jornais amarelados, caixas de biscoitos meio comidos, bolas de linha e barbante, folhas de papel de presente antigo e várias malas grandes com milhões de dólares dentro. Entre as muitas coisas encontradas, havia títulos com ações valiosas que não tinham sido descontadas havia décadas. Na época, o valor total deles já tinha aumentado para $175 mil. A irmã faleceu e os médicos a tiraram do quarto. Aida os ajudou, mas tinha medo de deixar a porta aberta. E tinha seus motivos. Afinal, havia 54 malas cheias de dinheiro. Algumas foram guardadas em um armazém no subúrbio. Elas estavam cheias de tecidos e vestidos da Europa, colares caros, pulseiras, relógios e pedras preciosas. Foi encontrado um colar avaliado em $40 mil dentro de uma caixa velha de biscoito. Mais $250 mil foram achadas em uma caixa de sapatos. Uma das enfermeiras que cuidava da Aida descobriu $500 mil em espécie no vestido dela, dentro de um bolso. Todos entenderam que Aida não poderia viver sozinha. Ela estava doente, fraca, então a transferiram para outro quarto, em outro andar. Advogados e parentes próximos reconheceram sua incapacidade mental e começaram a contabilizar sua fortuna. Durante a investigação, a notícia da riqueza da mulher se espalhou por toda Nova York. Algumas pessoas se autoproclamaram parentes dela. Cada uma reivindicava uma parte da herança. A saúde de Aida foi piorando cada vez mais. Quando lhe ofereciam água e comida, ela perguntava quanto aquilo custava. Se alguma coisa fosse mais cara que $1, não aceitava. Aida achava que estava sendo mantida em cativeiro, então sempre olhava para o lado de fora da janela e gritava por socorro. E considerava praticamente todos à sua volta como inimigos, menos as enfermeiras, que eram suas confidentes. A mulher lhes contava coisas sobre sua vida e até alguns segredos. Em 12 de março de 1932, Aida morreu. Pouco depois, um processo judicial complexo teve início para dividir suas propriedades e dinheiro. Mais de 1.000 pessoas compareceram à audiência. Muitas eram de Louisiana, se dizendo parentes de Aida ou do pai dela. Enquanto isso, uma investigação sobre a identidade de Aida continuava. Eles descobriram que ela nunca tinha vivido no sul. Seu pai não era dono de nenhum canavial e seu nome verdadeiro era Ellen Walsh. A mulher nasceu e foi criada em bairros pobres de Dublin, na Irlanda. Mas o mais interessante é que Emma não era sua filha, e sim irmã. Ninguém sabia porque elas fingiam o contrário. É possível que o marido de Aida soubesse, mas ele nunca revelou os segredos da esposa. O maior segredo de Aida foi descoberto, mas algumas dúvidas sobre ela continuam. Como uma irlandesa pobre conseguiu entrar no círculo de boêmios ricos de Nova York tão facilmente e com tanta rapidez? Por que a irmã fingia ser sua filha e o que exatamente causou sua insanidade? Você esfrega os olhos tentando compreender tudo. Buracos circulares perfeitos no fundo do oceano, ao largo da costa de Big Sur, na Califórnia. Você não faz ideia de como isso aconteceu, mesmo sendo uma bióloga marinha com anos de prática.
Você passa por alguns dos registros mais antigos e descobre que esses buracos existem desde os anos 90. Em 1999, um sonar montado em um navio realizou um levantamento e encontrou 5.200 dessas pockmarks, ou grandes buracos com mais de 1.300 km² no fundo do oceano. Elas parecem crateras lunares debaixo d'água. Você entra em contato com sua equipe e prepara o robô para descer, explorar o local e trazer de volta algumas amostras. Você e a equipe se dirigem até a costa e entram no barco. Você está sentada, controlando o robô com um joystick. Seu companheiro de equipe coloca o robô na água e ele mergulha. Tudo parece normal perto da superfície, mas à medida que o robô desce, as pockmarks começam a aparecer. Um monte de barcos passam rápido por você, fazendo perder o equilíbrio e o foco. O robô liga a lanterna para você ver melhor, mas à medida que desce ainda mais, a resolução é menos nítida, quase atinge o fundo, e os orifícios são formas circulares lisas e quase perfeitas. Alguns desses buracos que eram visíveis na leitura do sonar medem mais de 9 metros de diâmetro e 4,5 metros de profundidade. Você mostra as imagens ao resto de seus companheiros de equipe e eles ficam chocados. O robô continua nadando, mas parece haver mais buracos ao redor. Muitos deles são muito pequenos para o scanner capturar de cima. Essas microdepressões são íngremes e têm uma espécie de cauda em uma certa direção. É possível que as correntes subaquáticas tenham desempenhado um papel em sua forma. Onde quer que o robô nade, há novos buracos ao redor. Depois de algumas horas, o robô volta para o barco com algumas amostras. Você as leva de volta ao laboratório e as estuda. O robô captura claramente imagens de lixo humano, mas as amostras não indicam nada alarmante por enquanto, apesar do fato de que 1/3 dos buracos está cheio de lixo. Ainda não há explicação de como eles se formaram. É tarde da noite e o resto da sua equipe volta para casa. Você está exausta no laboratório, ainda tentando encontrar algumas respostas. Acorda no dia seguinte e, enquanto faz o café da manhã, tem essa ideia de que talvez esses buracos sejam gases, o que pode ser prejudicial à vida marinha. Você rapidamente pega o robô e navega para o oceano mais uma vez. Desta vez, você nem pensou em ligar para seus companheiros de equipe. Você coloca o robô na água e fica atrás da tela para controlá-lo. O robô desce até o fundo do oceano e faz uma pesquisa. Até o momento, os buracos ainda parecem estar cobertos de lixo, mas alguns dos buracos possuem vida marinha morando dentro deles, como peixes e algas. Depois de muita investigação, não parece que eles estão produzindo bolhas, o que significa que não há gases, mas você está determinada a encontrá-los. Depois de um tempo, você alcança uma daquelas grandes pockmarks e o robô começa a escanear. Você encontra algumas bolhas vindas de uma fonte, porém o robô não consegue encontrá-la. Ele nada ao redor tentando achar o lugar, mas nada. Então você traz o robô de volta ao laboratório e trabalha nele. Você prende alguns braços mecânicos nele que podem levantar coisas e movê-las. Logo, traz o robô de volta ao mesmo local. No entanto, as bolhas não são tão frequentes quanto antes. Então você usa os braços para mover um pouco do lixo e descobre que as bolhas estão sendo produzidas por um grupo de caranguejos que se encontra ao lado de uma pilha de plástico. Bingo! A má notícia é que você ainda não tem ideia da razão das microdepressões e pockmarks existentes. Enquanto você tenta controlar o robô para voltar à superfície, um polvo envolve seus tentáculos em torno dele, puxando o robô para baixo. Você tenta se desvencilhar com os controles e coloca o robô em potência máxima. Mas as sucções do polvo são fortes demais para o robô se soltar. É um jogo de cabo de guerra entre o polvo e o robô. Ele leva o robô para baixo de uma pilha de lixo, pensando que será o almoço. Você volta para o laboratório ainda mais confusa. O robô coletou mais amostras para você estudar. Seu olho está colado no microscópio, tentando descobrir o que está acontecendo, mas nada. Você decide fazer um teste de datação por carbono, para determinar quantos anos esses buracos têm. Depois de um tempo, verifica os resultados e fica ainda mais atordoada do que antes. Eles mostram que os buracos têm cerca de 400 mil anos. Então é provável que o lixo humano não tenha sido a causa de tudo isso. Você não dorme por várias noites, tentando descobrir a verdade. Você reúne sua equipe mais uma vez e realiza uma pequena coletiva de imprensa sobre isso. Você afirma que pode ser algo com o qual devemos nos preocupar, mas ainda não pode contar mais do que sabe. Com todo o trabalho cerebral em conjunto, você descobre que os grandes pockmarks não mudaram
e não estão ativos há mais de 50 mil anos. Os buracos mais novos provavelmente foram criados pelo lixo humano que se instalou no fundo do oceano. A vida marinha reuniu um pouco desse lixo, como plástico e equipamentos de pesca descartados, e criou um lar para si. É por isso que cerca de 4.500 dos buracos são mais novos e contêm lixo. Mas ainda não responde à razão de os buracos terem surgido. De volta à estaca zero. A única maneira de ver o que realmente está acontecendo é limpar o lixo debaixo d'água e estudá-lo. A história rende manchetes na comunidade local e chama a atenção de uma equipe de limpeza. Você organiza uma viagem ao oceano e começa a extração de todo o lixo. Muitos barcos de limpeza chegam e todos deixam cair uma rede para coletar o lixo. Você envia o robô mais uma vez para garantir que as redes atinjam o lugar exato. Como a maior parte do lixo está sendo coletada, muitos animais marinhos se esforçam para tentar encontrar uma maneira de escapar. Todos cuidam para não machucá-los. Após algumas semanas, todos os buracos estão limpos. Você faz outra varredura de sonar a partir da superfície e pode ver os buracos muito melhor do que antes. Você ainda não tem uma resposta para eles. Você faz mais algumas pesquisas tentando ver se outros buracos apareceram ao redor do mundo. Do outro lado do país, há um misterioso buraco azul na costa do Golfo da Flórida. Você pega o primeiro voo para a Flórida e marca uma reunião com os cientistas encarregados da expedição. Buracos azuis são buracos subaquáticos que se abrem abaixo do fundo do mar. Assim como na superfície, o mundo subaquático também tem buracos. Este é chamado de banana verde e fica a 45 metros abaixo d'água. E o buraco tem 130 metros de profundidade. Você mergulha com algum equipamento especial com o resto da equipe até um fundo estéril do oceano. E o buraco está bem ali na sua frente, parecendo um oásis no deserto. Você e o resto dos cientistas estão surpresos com a diversidade da vida marinha interna. Algumas tartarugas marinhas nadam perto de vocês, e até mesmo tubarões. Esses não atacam seres humanos. No meio do caminho, você encontra um corredor estreito que dificulta a passagem dos humanos. Mas todo mundo é cuidadoso. Tem corais, esponjas, moluscos nos cantos. Você coleta algumas amostras e volta para o laboratório. Os buracos azuis, em geral, são mais ricos em nutrientes do que terras estéreis e abrigam muita vida marinha singular. Eles são bastante comuns e não representam nenhum tipo de ameaça para ninguém. Depois de fazer as conexões, você acredita que os buracos ao largo da costa da Califórnia não têm nada a ver com os buracos azuis. O mistério continua.